Em 2 meses de info, você já fez 9 vendas, um ticket de 6 mil, você já faturou uns 50 e poucos? 53 deu total. Eu dei desconto para um cara só. 53 mil, cara, em 60 dias. Caramba. Jonathan, então pra gente começar, queria que você me contasse um pouco quem que é você e o que que você faz atualmente. Uhum, show! Então, obrigado, mano. Hoje em dia, né, é, a, minhas tarefas aqui se dividem basicamente em atender, né, no consultório e também em gerir a minha clínica e mais alguns outros negócios que eu tenho aqui, né. Eu tenho uma cafeteria que eu ajudo um pouco na parte da administração. Eu dou aula ali em Balneário Camboriú, inclusive, né, numa escola. E agora, né, tô mais focado no curso também. Antes de começar o curso, eu tava fazendo bastante triatlo, né? Só que daí eu cortei totalmente da minha vida, quase, para focar no curso, né? Para fazer o negócio funcionar, porque eu vejo que eu tô encarando, na verdade, como se fosse uma empresa, né? Uma empresa não, porque de fato é, né? Então, exige muito tempo, exige uma demanda, conversar com os alunos, conversar com os leads, ajustar, gravar as aulas. Então é isso. Hoje em dia, meu dia a dia se divide nisso, na gestão da clínica, fazer cirurgias, gravar as cirurgias, editar, colocar as aulas, e aí a parte administrativa, né? Bom, você já é formado na Odonto há quanto tempo, ô Jonathan? Há 8 anos já. 8 anos. Há 8 anos. Legal. Isso, E 8 anos. o que que fez você querer ser um profissional da odontologia, um dentista? Então, quando eu estava no ensino médio, né, eu estava vendo quais as possibilidades de carreira e tudo mais, né, aí a minha mãe falou, tem um filho de uma amiga minha que abriu uma clínica e você não quer lá dar uma olhada, acompanhar ele? Daí eu fui, né, ele era ortodontista na época, esse meu colega, e aí eu cheguei na clínica e ele falou, cara, hoje eu não vou atender, hoje quem vai atender vai ser um outro profissional, um amigo meu, mas se você quiser auxiliar, você pode auxiliar ele, né. Aí eu fui, daí eu não tava muito querendo, né? Não queria ser dentista, né? Nunca tive essa pretensão. Aí eu fui lá, fui auxiliado, eu vi o cara, era um bucomaxilo. Hoje eu sou bucomaxilo, né? Ele fez um enxerto, ele coletou um osso, acho que dessa região do mento, do queixo aqui, do paciente, e colocou aqui na maxila. Aí, cara, eu com 16, 17 anos, olhando aquilo lá, fiquei, né, maravilhado. Daí, segui, fui fazer o odonto já pensando em fazer a área cirúrgica, e tô aí até hoje. Então eu costumo falar que eu comecei a trabalhar mesmo lá para uns 16, 17 anos como auxiliar, porque eu fiquei auxiliando nessa clínica, né? Então comecei desse jeito, né? Meio na louca ali, sem pretensão nenhuma. Daí eu fiquei auxiliando na clínica até me formar, né? E aí me formei, já fui fazer especialização em implante, terminei a implanto, fui fazer especialização em pério, terminei de pério, fui fazer de buco, estou finalizando agora, né? Que legal, ô Jonathan. Que bacana, cara. Então você não tem familiares, né? Na odontologia, é apenas Não você. tenho. Depois eu fui descobrir que eu tinha um primo que também é bucomaxilo, e daí a gente nem se falava muito durante a faculdade, e, e é isso, mas da família perto, assim, não. Só depois desse primo, que daí depois a gente foi estreitar laço, a gente fez algumas cirurgias junto, inclusive. As primeiras cirurgias Que bacana. estéticas que eu fiz, inclusive, foram com ele, né? Ele me abriu bastante porta ali nesse sentido. Mas ele é mais meio clínico, assim, mais do interior, assim, sabe? Então não tem Sim, tanto, ele não consegue vir tanto para cá, mas ele é muito, muito fera também. maravilha. E Jonathan, em que momento, em que ano que você falou assim, cara, eu acho que eu poderia ensinar, né? Porque eu já sei, meus anos já de prática. Em que momento que você Então, refletiu sobre isso? na verdade faz bastante tempo já, né? Ali em 2018, 17 que eu me formei, eu fiz 2 anos da SP de implanto, eu fui trabalhar em uma clínica, né? Aí nessa clínica, é uma clínica bem grande ali em Balneário Camboriú, a Clínica Cell, o nome. Aí nessa clínica ali, eu aprendi bastante a parte de enxerto gengival, que ninguém faz. Tipo, ninguém faz. Aí eu aprendi bem, assim, o cara pegou na minha mão mesmo, não, agora você vai fazer isso porque eu quero que você me substitua aqui na clínica, eu não quero mais operar e tal.
E aí eu fiquei bem bom mesmo, tá? E eu comecei a postar os casos no Instagram. E eu ganhei muito seguidor. Tipo, muito seguidor mesmo. Tipo, pra época, 10 mil seguidores antes era muita gente. Tipo, lá por 2018. Aí... E aí foi isso. Eu queria fazer um curso, até tentei, mas acabou que eu abri a clínica, daí dividi muita atenção e aí acabei não fazendo nem a clínica render muito bem, nem o curso. E aí, então foi isso. Eu comecei ali com a parte de enxertos gengivais, né? Mas daí eu parei totalmente o Instagram, daí até que ele meio que morreu, ficou com uns 7 mil seguidores, agora que ele tá voltando, né, ativa. E foi isso, cara. Ali em 2018 que eu já queria fazer isso, 2019, assim, né? Mas não foi pra frente, né? E como é que foi a pandemia, pós-pandemia? Você voltou pra isso ou também não? Não, daí na pandemia estouraram os cursos online, né? Tipo ali, e até eu fiz alguns ali do Guto Jordani. Só que é uma outra pegada, né? O bicho, tipo, gravou o curso, colocou lá pra rodar e nem fazia, tipo, call, nem nada. Só tinha um link, você pegava lá e comprava. Só que o cara vendeu muito, cara. O cara ganhou muita grana ali. Também o cara é excelente, né? Muito bom no que faz, obviamente. Curso fenomenal também. Então, daí depois da pandemia, a pandemia foi bom pra mim, cara. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro ali como dentista, inclusive, estava muito bom. E daí eu senti, né, que tava decaindo realmente, tipo, a parte de que eu trabalhava mais pros outros, né. Aí começou a cair, não aparecia tantas clínicas para trabalhar, foi decaindo cada vez mais. Daí eu comecei a pensar em fazer o BU, né. E daí agora a clínica tá rodando bem, né, tá rodando legal. Só que eu preciso, cara, tava estagnado, né? Eu precisava fazer alguma coisa a mais, entendeu? Eu vim para esse ano, né, 2026, com esse objetivo. Cara, eu não posso ficar fazendo as mesmas coisas, né, do que eu fiz esses últimos 8 anos. Eu preciso fazer alguma coisa para eu ganhar um dinheiro, assim, considerável, assim, de fato, né? Porque, tipo assim, eu sou muito disciplinado, entendeu? Tipo, eu não conheço ninguém tão disciplinado quanto eu, pra falar a verdade. Então, eu precisava usar isso para uma coisa que fosse, tipo, só minha, tipo, que eu conseguisse tocar sozinho, entendeu? E que tivesse um alto exponencial de escalabilidade, né? Essa foi a minha intenção, né, com o curso. Ótimo. Então, você está no mercado certo. Foi isso. Eu espero que muito sim. Bom. Esse primeiro mês foi excelente, foi muito bom. Tipo, além das minhas expectativas, eu queria ter vendido um curso, né? Eu vendi 9. Então foi absurdo. Então, o Jonathan, você tá no mercado certo, cara. E você entrou pra Info no passado, você deve ter visto algum anúncio meu. O que te fez ter segurança em fechar com a gente? Cara, na verdade, eu tava vendo muito teu anúncio, muito, tipo, absurdamente, cara. Tava infernal, cara, aquele anúncio. Daí eu falei, cara, vamos ver o que esses bichos estão falando aí, né? Daí eu fui, só, cara, tem que dar os parabéns, inclusive pro teu closer, que eu não lembro o nome dele, é o Japinha lá? Como é o nome dele? O Renan. Isso, cara, o bicho é muito bom, cara. Puta que pariu, esse bicho é bom. E é muito difícil fechar, tipo, alguma coisa na call, assim, sabe? Cara, é muito difícil, muito. Sim. E, tipo, ele me convenceu a fechar e fomos pra cima. Só que é porque tava muito alinhado com o que eu queria também, né? Muito alinhado. Tipo, eu coloquei, tipo, por exemplo, lá em, sei lá, metas pro ano que vem, entendeu? Aí tava, não, tem que fazer essa porra ir pra frente. Daí foi, entendeu? Daí casou ali na hora certa e foi, entendeu? Você entrou em que mês que você entrou? Acho que foi em janeiro, cara. Tipo, dia 3. Em janeiro, tá? Agora? Eu acho que foi... Foi em janeiro. Porque eu tava na praia, daí eu voltei pra cá e daí eu fechei ele em janeiro. E daí a gente lançou o curso dia 2 de fevereiro. Então foram... Isso que eu te perguntar, como é que foi, né? Então o primeiro mês foi a estruturação do seu produto, da sua mentoria, do seu acompanhamento. Isso, com o Vinícius lá. E também legal. Esse jazão bom, cara, meu. Tá te acompanhando até hoje?
Não, agora é a Joyce que tá me acompanhando. Que é, Agora é a meu, a Joyce. Joyce é fera demais, meu Deus do céu. Só pessoa boa aí na equipe de vocês, pelo amor de Deus. A Joyce é fenomenal. Maravilha. Boa, então foi 30 dias para estruturar o seu produto. E aí estruturou, você lançou. Como é que foi aí depois que você lançou o produto? Em qual sentido, assim, você quer dizer ele? Tipo, Já vendeu? Qual que foi o ticket do seu produto? o ticket do produto, ele é 6 mil, né? Aí eu tinha a seguinte estratégia, né, pro primeiro mês. Cara, eu vou vender tudo no parceladão, vou pedir um sinal mínimo só para fechar na reunião, tipo, essa era a ideia, né? E tentar fazer o máximo de reuniões possíveis para mim ir sempre aparando, porque eu pensei, cara, se eu fizer várias reuniões, tipo, se eu aparar uma aresta, uma negativa, se eu entender uma negativa, como contornar nessa reunião, já valeu uma reunião, foda-se se fechar ou não, entendeu? Tipo, como a minha clínica aqui, eu tô 3 anos e meio já com a clínica, né? Ela demorou para engrenar, sabe? Tipo, não foi da noite pro dia que eu já consegui tirar algum lucro. Tipo, foi um tempão, assim, né? E ainda não tô tirando o que eu quero dela. Então eu entendi que, cara, é longo prazo. Então eu tô encarando isso aqui como uma empresa, né? Então, foco no longo prazo, daí eu pensei assim, cara, eu vou fechar o máximo possível para ter pingadinhos ali por mês, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma recorrência ali, sei lá, de 5 mil por mês, já vai, fechou, né? Já vai sobrar dinheiro já no primeiro mês. Então, daí eu estruturei da mesma forma que eu estruturo aqui a clínica. A parte dos leads, que na parte eu tenho um sócio aqui na clínica, mas quem faz a parte de gestão de leads e tal sou eu, entendeu? Então, todo o processo do funil, eu mais ou menos entendo. Claro que eu já peguei aqui as aulas ali de vocês, já agregou mais, né? Já aprendi outras coisas. Só que, por exemplo, a parte de como lidar no Como, que é o meu CRM, eu já tô ligado. Como fazer os follow-up, eu também já tô ligado. Como fazer o pós-venda, eu também já tô ligado. Então, tipo, isso daí ajudou bastante. Tanto que eu tô aqui no Como, das minhas 9 vendas, 5 foram por follow-up, né? Então, seriam, tipo, cara, fiz a reunião, se eu tivesse cagado ali pro tchau, né, pro cara, não teria convertido isso, né? Então, eu acho que essa noção de como lidar ali com o lead pós-call, acho que fez total diferença, assim, sabe? E também estruturar a empresa o método, né, bem passo a passo certinho. E aí, tudo que vir de lucro já vai cobrir os meus custos com o curso, que estão altos, inclusive. Deixa eu ver aqui como que tá. Acho que tá em 1.000 e pouco já. Porque eu fiz o seguinte, ó, só para abrir aí para você, né? Ó, os custos mensais operacionais, o Como tá R$90, Asas 25, CapCut 43, Canva 35, Astron 107, Panda 89, vai aumentar porque eu já atingi a cota do Panda. ChatGPT 100, daí mais a funcionária, o número do negócio dá 1.029 por mês que eu tenho de gasto fixo. Só que, tipo, já vai 6 mil por mês, tipo, então já vai sobrar 4 mil, 5 mil, né, a mais todo mês. Então essa foi a minha ideia, né, cobrir esses gastos aí e reinvestir sempre, né, nesse primeiro ano aí. O que você ensina no seu produto, Jonathan? Eu ensino cirurgia estética, cara, tipo, lipo de papada, esses procedimentos assim, sabe, bichectomia, prótese facial, não é nada muito, tipo, não é um produto revolucionário, assim, sabe? Tipo, já tem vários no mercado igual, assim. Né? Legal. Eu vejo na turma tem uns produtos bem, tipo, bem mirabolantes, assim, né? O meu cara, eu gravo as cirurgias e posto ali, é isso, tá ligado? Tipo, dou uma aula introdutória do que é, né? Bem feitinha, porque eu já meio que tinha as aulas meio prontas também, isso facilitou. Eu só estruturei um pouquinho melhor, e daí eu gravo as cirurgias e posto. É isso. E aí você tem um grupo do WhatsApp, onde tem discussão de casos, etc. Eu tenho um grupo do WhatsApp, né? E eu tenho 2 grupos do WhatsApp, né? Eu pedi pra minha menina, que eu contratei uma secretariazinha ali, né? Que ela vem 3 dias por semana, só pra me ajudar a organizar. Ela fez um grupo do WhatsApp com todos os leads. Então, todos esses leads que não fecharam, ou que porventura eu tenho atos deles e não evoluiu a conversa, né?
eles já estão no grupo, eu tô também fomentando ali, né? Fomentando a discussão e tudo mais. E aí, pro grupo de alunos que estão lá, eu não tô conseguindo dar tanta atenção, né? Até nem tô postando tanto lá, porque eu tô na produção do curso ainda, que tá tomando bastante tempo, né? Por exemplo, ontem foi até até umas 22 e 23 horas editando a cirurgia que eu fiz para gravar para subir, entendeu? Então tá tomando bastante tempo nesse período. Mas à medida que eu tiver, por exemplo, o curso já pronto, né? O foco vai ser 100% em vendas, daí, vai ficar muito mais fácil. Exato. E você está vendendo por quanto o valor cheio? 6 mil. Eu não dou desconto, na verdade. Obrigado. E aí o cara parcela em até 12, você tá parcelando até quanto pra ele? Eu jogo 6 vezes, né? Eu jogo em 6 vezes. Só que aí, se ele não fecha, aí eu faço por 12 daí no boleto. Eu faço. Só pra não perder a venda. Você fez 9 vendas já, neste mês de fevereiro. 9. Então, em 2 meses de info, você já fez 9 vendas, um ticket de 6 mil, você já faturou uns 50 e poucos? 53 deu total. Eu dei desconto para um cara só. Eu deixei de 6 por 5 mil porque ele fez um cartão, daí. Sim, melhor. Boa. 53 mil, cara, em 60 dias. Caramba. É incrível, ô Jonathan. Incrível, não, parabéns, cara. Foi muito bom. E daí, o que tá sendo a dificuldade agora, né? Por exemplo, dessas 9 vendas, 3 foram para pessoas que eu já conhecia, né? Uhum. Agora, esse segundo mês, meio que não tem essas pessoas, né? Aí tá sendo só, basicamente, para os leads. E eu tô sentindo uma grande dificuldade, né, na qualidade dos leads. Tipo, eles veem que eu tô só pelo turbinar ali, né? Inclusive, eu acho que vou ter uma reunião com a Joyce hoje para começar o tráfego mesmo, né? Pelo Meta, eu acho. Uhum. Só que tá vindo, tipo, por exemplo, eles perguntam, eu falo, eles não respondem. Eu mando áudio, não respondo. Mando um memezinho, não respondo, entendeu? Ou, por exemplo, teve um cara, ele respondeu um anúncio que era do curso, ainda tá escrito, curso 100% online, né? Aí ele chegou naquela, eu achei que era presencial. Porra, velho. Uns caras que é foda. Daí... Sim. Mas essa questão da dificuldade desse mês, assim, né? Normal, agora você tem que aplicar os processos de geração de demanda, que a gente ensina, e os processos comerciais, né? Pra gente vender para desconhecidos. Exatamente igual a gente faz aqui na Info. A gente vende pro mesmo público que você vende, né? Então, é seguir os nossos processos que você vai agora entender melhor, né, nesses próximos meses. Então, boa. E, Jonathan, vamos supor que tem um outro dentista agora assistindo a gente aqui, e esse cara, ele também tem muita vontade de criar um curso, etc., mas tem medo, né? Como qualquer outra pessoa. Que conselho que você passaria para ele? Conselho, cara? Eu acho que o principal conselho é ir começar, né? Obviamente, se você não começar, nunca vai sair do lugar que você tá, né? Igual eu posterguei muito tempo para começar. Se eu tivesse começado há, 2 anos atrás, já estaria hoje em dia 1000 vezes melhor. Então, acho que o principal conselho é comece, né? Comece quanto antes. E o segundo conselho melhor, né? É estudar a parte de processos. Estudar a parte de processo, das etapas ali, desde captação do lead até a qualificação dele e follow-up. Eu acho que essa, para mim, é o que fez muita diferença nesse primeiro mês, assim, sabe? Fez total diferença, né? Porque eu vejo ali, tem muita gente, né, que faz curso e não consegue a venda no primeiro mês, ou, né, fica patinando ali, né? Então, acho que essa parte de ajustar os processos, ter bem certinho, você conseguir olhar. Esse aqui me chamou dia tal, eu vou chamar ele dia tal de novo. Isso também faz muita diferença, assim, sabe? Muita diferença. E, por exemplo, assim, teve o último que eu fechei no mês. Foi um dos primeiros que me chamou já quando eu lancei o curso, entendeu? Só que ele não comprou na Cal, aí eu fiquei enchendo a porra do saco dele durante todo o mês. No último dia ali, foi dia 27, dia 27 que eu tava mandando comigo. Daí ele fechou lá, entendeu?
E então acho que essa parte para mim fez total diferença, porque ó, se eu não tivesse fechado ele, eu não teria fechado acima dos 50k no primeiro mês, né? Então isso foi, Verdade, deu aquele gás ali do finalzinho do mês aí. verdade. Muito bom, exatamente. Muito bom, John, tá maravilha.